Eu comecei antes de entrar na empresa, né, acho que todo sucessor ou filho de empresa familiar, ela começa já dentro de casa, a hora que você escuta as histórias, as coisas que acontecem, todos os contextos do que acontece, então a nossa iniciação ao trabalho, à empresa anterior realmente é a operação. Mas efetivamente eu entrei na empresa como vendedora de loja. Tive uma trajetória aqui bem mista dentro dos setores, era uma empresa muito menor do que é hoje, né, então há 2006 mais ou menos, 2006 para 2007. Então trabalhei numa loja em Santa Felicidade, depois fui para o administrativo, trabalhei ali, era contas a pagar, contas a receber, não tinha ainda essa divisão dentro do setor ali, era uma coisa só, era a coisa talvez da secretária que toma conta de tudo ali, né, e eu fazia esse apoio a essa pessoa, nem essa pessoa eu era ainda, né. Então foi um começo, assim, de entender a empresa, né. Hoje olhando para trás eu vejo o valor disso, né, de estar ali dentro olhando o dia a dia da empresa, bem no coração da empresa, o que é administrativo, contas a pagar, contas a receber, pagamento de funcionário, cuidava de o meu irmão fazia as importações, então ali um pouco das documentações dessas importações eu tratava também. Depois disso eu me formei, e daí fui assumindo aos poucos ali, não diretamente o jurídico, mas fui entrando mais nessa parte de pessoas, assim, através do jurídico. E daí ali 2017 mais ou menos que eu assumi essa parte, essa gestão de pessoas. Legal. Muitas famílias, né, nos perguntam qual que é o melhor momento, né, para inserir a nova geração dentro das empresas, dentro do contexto empresarial, né. Você acredita que, né, pegando essa experiência que você teve, quanto antes é melhor, né, para você, como uma filha ou filhos em geral, começarem a conhecer um pouco mais, né, onde meu pai, onde minha mãe trabalha todo dia? Você acredita que, né, olhando para essa questão da sucessão familiar, quanto antes, né, iniciar esse processo de conhecer melhor a empresa, estar lá, né, dentro da organização, seria melhor, ou você acredita que não necessariamente tem outras formas, né, de inserir, né, a nova geração dentro do contexto da empresa da família? Eu acredito que tem 2 vertentes muito importantes e talvez muito distintas. Eu acredito que talvez os fundadores, né, ou o fundador no meu caso, que é o meu pai, a família empresária, ela tem um papel muito importante de permear e dar perpetuidade ao que é o propósito, ao que é a história, aos valores, ao que acontece ali dentro daquela família, e dentro da empresa aquilo se torna maior e para fora, né, para além da mesa do centro de Uhum. casa. Então eu acredito que existe aqui a possibilidade, que foi o nosso caso. Eu não sei te dizer o dia que eu iniciei na empresa, sabe, o primeiro dia de trabalho, por isso, por estar sempre nesse contexto de viver a empresa como tudo que existe na nossa vida, assim. Então a nossa família, por ser uma família empresária, tudo era trazido à discussão dentro de casa. Então, assim, as coisas que aconteceram, os movimentos, talvez momentos muito marcantes da empresa, da história da nossa empresa. Eu não trabalhava efetivamente na empresa, mas eu posso te contar essa história como se eu fosse uma das maiores executivas daquele momento. Porque aquilo é muito vivo, né? Dentro da nossa casa, aquilo talvez seja o termômetro da nossa casa. Se está tudo bem na empresa, está tudo bem em casa, se tem algum problema lá, tem uma tensão em casa. Então acho que ter esse sentimento e esse valor, assim, essa talvez carregar essa história seja importante, porque são as únicas pessoas, talvez é o único núcleo que permita isso, que vive aquilo, que entende aquele propósito, que entende o porquê das coisas. Acredito sim que profissionalização, sabe, trabalhar em outros lugares, conhecer outras empresas é importante. Acho que carrega uma parte técnica e de conhecimento que hoje é importante, mas acho que não pode perder o papel principal de ser sim aquele, sabe, aquela physis que se mantém, que é só do fundador, que é só aquele que tem um propósito. Então talvez nós, eh precisamos manter essa chama sempre acesa, assim. Então, Uhum. não tratar aquilo como uma empresa ou como um executivo de uma empresa que não é da sua família ou que não tem esse cunho. Acho importante para o conhecimento,
mas acho valioso não perder essa essência de aquilo ser o negócio da sua vida, aquilo ser o que gera propósito e sentido para a vida da tua família e para as pessoas que estão envolvidas nisso. Perfeito. E dentro dessa sua trajetória, né, você citou ali que começou mais ou menos em 2006, né, a atuar na empresa. Dentro dessa trajetória, em que momento que você percebeu, eu preciso, né, ir além, né, em termos de preparação, né, não é só o dia a dia, a prática que vai me levar, né, adiante dentro da organização e dentro do seu crescimento profissional, né? Em que momento você identificou de fato, eu preciso me preparar, né? Eu acho que a gente acaba repetindo os padrões que a gente aprende, né? Então, tudo isso que eu te disse da história da empresa, da família, do sucessor, do fundador, perdão, que tem um laço aqui muito importante de legado, de honra, de você manter aquilo, traz uma repetição natural de padrão. Então, a partir desse momento que você vê que as coisas estão automáticas e que talvez você só continue e não contribui, eu acho que é o momento em que a gente precisa olhar para a gente como uma nova geração no sentido de um novo fôlego, sabe? Um novo momento, olhar aquela empresa numa outra situação, num outro contexto. Eu fui numa palestra uma vez era uma palestra, não sei se motivacional seria o nome aqui, mas teve um ponto importante que eu ouvi que faz sentido para mim, assim. Meu pai sempre subiu a escada de costas e ele está lá no topo. Será que eu preciso me manter subindo aquela escada de costas? Ou tem uma maneira mais fácil, mais segura, o momento me permite poder virar e subir a escada de frente. Então talvez a gente se percebe há muito tempo subindo a escada de costas, porque deu certo, sempre deu certo Sempre foi assim. assim. E eu tenho uma história que corrobora com isso, e diz assim, por que você vai mudar? Sempre deu certo. Só que o contexto econômico é outro, o momento é outro, a pessoa que consome o teu produto é é uma outra persona, né? Então entender isso e precisar se movimentar dentro disso exige mais capacitação dessa geração, que daí sim acredito que tem que olhar para fora e entender que o que eu vou pegar de insumo aqui dentro para fazer aquilo crescer com excelência. Então, para ter excelência, tem que ter aqui conhecimento, preocupação em enxergar outros mundos, outras formas, olhar para fora de uma maneira talvez até mais profissional, e poder contribuir realmente com a empresa de uma maneira mais profunda e mais sadia. Perfeito. Aquele velho ditado, né? O que nos trouxe até aqui não necessariamente vai nos levar adiante, né? Acho que é um pouco dessa questão, né? Fala-se muito dentro do mundo de inovação, mas acho que aplica só ao contexto atual também, né? De empresas familiares, né? Sempre fiz dessa maneira, deu certo, né? Na maioria dos casos dá certo, mas não necessariamente dessa maneira funciona hoje, vai funcionar amanhã, né? E como é difícil isso, assim, sabe? Como é Não. difícil esse romper. Qual é o momento que você pode dizer, este é o momento que daqui para frente não vai dar certo? Não existe esse momento. Então, essa percepção, ela é talvez muito sensível. E talvez seja esse movimento de começar a olhar para fora, se capacitar, ter uma visão do negócio mais sistêmica, poder entender aquilo num outro contexto.